Olá, meus companheiros do Momento de Reflexão. Estamos aqui mais uma vez, apostos para dar continuidade ao nosso projeto. Esse projeto que é uma grande alegria, especialmente para mim, poder disponibilizar esses momentos para todos vocês que nos assistem aqui ao vivo e também depois lá no Instagram, também no meu canal do YouTube, que eu estou sempre fazendo aqui a propaganda, esperando imensamente que vocês já tenham feito a inscrição. É sempre importante o número de inscritos no canal, que esse canal ele aumenta o tipo de a divulgação, o alcance, isso é muito importante. E a gente aproveita essa ferramenta poderosa que é a internet para expandir essa reflexão, esse projeto. E a gente agradece, como sempre, eu agradeço muito a todos vocês que de alguma maneira ajudam na divulgação dessa proposta. Então são muitos de vocês que ajudam bastante, convidando outras pessoas, compartilhando os convites, enfim. É um trabalho coletivo e eu agradeço profundamente pela ajuda de vocês. Então sejam bem-vindos aqueles que estão aqui ao vivo, assim como também todos aqueles que vão ver esse vídeo depois, como eu falei, lá no Instagram, também no YouTube, no Twitter também. Enfim, nós vamos aos poucos aumentando o alcance e torcendo para que um número maior de pessoas possa ter acesso. Então fiquei muito feliz com o depoimento de uma amiga minha americana, brasileira, que mora nos Estados Unidos, né? Ela quase não se manifesta aqui através dos comentários, como vocês deixam aí, né? Sempre vocês deixam comentário, mas ela não, ela vê depois, né? E o que ela falou me deixou assim muito emocionado de ver, enfim, o alcance, né? O quão positivo é essa proposta para tanta gente, né? Então eu fico muito feliz e espero imensamente que a gente possa continuar por um bom tempo realizando essa tarefa. Mas vamos lá então, vamos nos preparar, vamos trazer a nossa atenção, o nosso foco totalmente para esse momento. É interessante que nós foquemos no estado que nós estamos, tentar tranquilizar a nossa mente, acalmar o nosso coração, para que a gente possa usufruir ao máximo das energias que são proporcionadas a partir do momento que a gente abre o nosso campo de percepção, não apenas para o que eu vou falar aqui, mas para essas energias que já estão presentes no ambiente de vocês e que com certeza vão encontrar um lugar bem especial para se alojar aí dentro de cada um de vocês. Então vamos fazer movimentos respiratórios bem profundos, tranquilos, lentos. Quem quiser fechar os olhos pode fechar, prende um pouco essa respiração e solta bem devagar também. Mais uma vez. Mais uma, na terceira vez. E através dessa preparação nós tentamos fazer com que nada mais, pelo menos durante os próximos minutos, tire a nossa atenção. É natural que com o desenvolvimento do tema vocês acabem lembrando de situações, isso é muito natural, mas isso quer dizer que o foco está totalmente voltado
para o que está sendo falado aqui. Então hoje o nosso tema é mais um tema interessante, é um tema evitando queixas excessivas, né? Então a palavra excessivas aí já dá a entender que tipo de foco eu quero dar para esse nosso encontro de hoje. Mas é sempre bom nós lembrarmos que a queixa, existem reclamações que elas são absolutamente necessárias, né? Nós sabemos que a nossa passividade em determinados momentos ela é extremamente prejudicial. Então, em muitos momentos, por exemplo, na questão da prestação de serviços, né? Muitos dos serviços prestados aqui no nosso país são muito ruins, né? Então é preciso sim que nós façamos valer a nossa insatisfação e através de uma reclamação existem órgãos que facilitam esse nosso contato, essa manifestação da nossa insatisfação, como o PROCON, por exemplo, né? Então existem outros mecanismos em que nós podemos e devemos exercer os nossos direitos, né? Porque tudo que nós não podemos, em algumas situações, é manter a passividade. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento no Amapá, que é um momento ridículo, né? Como é que pode praticamente um estado inteiro estar 20 dias sem luz, ou pelo menos com a sua energia elétrica em condição muito precária, causando prejuízo? Então as pessoas vão para a rua, né, e vão buscar os seus direitos. Claro que às vezes a revolta ela acaba levando a consequências violentas que extrapolam o bom senso, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas o ideal é que nós nos coloquemos de forma ordenada, centrada, mas deixemos de lado a passividade, porque existem muitos prestadores de serviço que eles contam com a passividade daqueles a quem eles deveriam atender, para que não haja uma melhoria na qualidade do serviço oferecido. Então a nossa postura ativa, equilibrada, sensata, mais atuante, ela é fundamental. Então nós não vamos falar desse tipo de reclamação, né? Até porque, como eu falei, dentro aqui de um país ainda bastante desigual, né? Nós precisamos, a todo instante nós somos defrontados com situações desse tipo, né? Então se algo realmente não está funcionando da maneira que deveria funcionar, nós não só em nosso benefício, mas em benefício da coletividade, nós precisamos sim atuar de forma veemente e bastante ativa. Mas o nosso foco hoje vai ser voltado para aquelas pessoas que reclamam de tudo o tempo todo, né? Aquelas pessoas que se está calor, reclama que está calor, se está frio, reclama que está frio, né? Se está no trânsito, ele está todo dia, né? Ele pega o carro dele, todo dia ele pega aquele engarrafamento, ele reclama todo dia. Se está dentro do ônibus, o ônibus está lotado, ele reclama que o ônibus está lotado, ou seja, aquilo acontece todo dia e ele está sempre reclamando, né? É uma coisa incrível. Quer ver um lugar onde a gente vai sempre encontrar pessoas desse tipo? Em fila. Fila do banco, fila do supermercado. E é uma coisa às vezes contagiosa, né? Que vem aquela pessoa, começa a reclamar, aí o outro chega, mas é verdade, aí quando vê, parece que contamina, contagia, né? Daqui a pouco tem 3, 4 pessoas reclamando de alguma coisa que seja, às vezes do próprio serviço que está sendo prestado ali naquele supermercado, naquele banco, enfim, né? Então são pessoas que estão o tempo todo reclamando de tudo, né? São pessoas que são insatisfeitas, né, com
com a vida que estão levando, então elas não conseguem ver nada de bom à sua volta. Estão sempre com essa postura queixosa, né? E dentro de casa? Dentro de casa é pior, eu diria, né? Porque se a gente está na rua e a gente se defronta com uma pessoa dessa, a gente pode até ouvir muitas vezes, né? Se não é uma pessoa conhecida, se afasta, né? Mas e dentro de casa? Aquela pessoa que está reclamando o tempo todo. Ah, quem deixou essa luz acesa? De quem é essa meia que está jogada aqui no chão? Essa cama aqui está isso, está aquilo. Ou seja, é um processo de reclamação constante, né? E que na verdade, pode ser considerado, né, uma patologia. Né? Na pesquisa que eu estava fazendo hoje à tarde aqui, eu li muitos aspectos interessantes em relação a esse tipo de reclamação compulsiva, essas pessoas que elas estão o tempo todo se queixando de alguma coisa, né? Então isso é considerado uma patologia. E se nós não tomarmos cuidado, a verdade é essa, dependendo da maneira como nós estamos vendo a vida, né, enfocando a vida, nós vamos sempre arrumar algum motivo para reclamar de alguma coisa. É uma coisa impressionante. E que exige de nós uma postura atenta. Até porque uma consequência natural desse estado de reclamação constante, de queixa constante sobre tudo a todo instante, é o afastamento das pessoas. Não há quem consiga ter uma convivência harmônica, equilibrada, diante de alguém que está reclamando o tempo todo. Isso passa a ser uma convivência tóxica. É o termo que uma autora aqui, que eu pesquisei hoje, usa. É uma convivência tóxica, né? Por mais muitas vezes que nós queiramos até ajudar, mas acontece que é um mecanismo de defesa nosso que faz com que nós nos afastemos. Nem sempre é a atitude ideal, mas é compreensível que viver do lado de uma pessoa que esteja reclamando o tempo todo, isso faz mal, né? Então é natural que aconteça exatamente o que? Um afastamento dessas pessoas. Essas pessoas acabam ficando bastante isoladas, o que é o pior que possa acontecer, na verdade. Porque são pessoas que, na imensa maioria dos casos, necessitam até mesmo de uma atenção maior para que possa se saber o que está acontecendo ou possa levá-las a ter uma outra postura diante da vida, né? Mas, como eu sempre gosto de frisar aqui, a reflexão é nossa sempre, né? Então, a proposta é: eu reclamo muito? Essa é a reflexão que nós devemos fazer, né? Então, exercícios de autoconhecimento que são fundamentais para que nós melhoremos a nossa qualidade de vida. Eu reclamo muito? Parar para pensar. E se por acaso eu tiver dificuldade de chegar a uma conclusão, uma dica muito boa que eu li hoje aqui e que exige humildade da nossa parte, chegar para os nossos familiares ou para amigos e fazer essa pergunta: você acha que eu reclamo muito? E a partir da posição deles, né? Porque se a gente abre o nosso coração, a gente toma doses cavalares de humildade e nos dispomos a ouvir das pessoas que são queridas, se nós reclamamos demais, nós estaremos preparados para ouvir. E, a partir daí, iniciar um processo que eu posso chamar de vigilância, um termo que eu achei aqui interessante, né? Nós começarmos a vigiar a nossa postura diante dos acontecimentos da vida, né? Como eu falei lá em cima, existem momentos que aquela reclamação ela vai ser válida,
Então, se eu entender que, poxa, essa reclamação ela é válida, ela é necessária, ótimo. Vou partir para a ação para resolver aquilo que está me incomodando. Agora, se eu entendo que aquela minha reclamação ela não vai adiantar nada, como eu dei o exemplo, né? Uma coisa, poxa, tá calor, eu moro no Rio de Janeiro, eu vou ficar, se bem que a gente está tendo tá tendo uma relaxada aqui em termos de temperatura aqui em novembro, estranhamente ainda não está aquele calor que costuma estar no Rio de Janeiro. Mas se eu sei que no Rio de Janeiro, a partir de novembro até março é calor, eu vou ficar todo dia reclamando do calor? O que isso vai me levar? O que vai adiantar esse tipo de reclamação? Né? Então, tem a característica, uma característica interessante a gente levar em consideração, é a aceitação de determinados aspectos que não tem como mudar. Não tem como mudar. Eu dei um exemplo muito bobo da questão do calor no Rio de Janeiro. Mas quantas vezes nós convivemos com algumas pessoas que elas têm uma maneira de ser que não adianta nós reclamarmos o tempo todo que aquela pessoa não vai mudar. Não vai mudar. Então, é uma questão de nós, é isso que eu estou tentando fazer a nossa reflexão, é isso. Poxa, se eu entendo, se aquilo naquela pessoa me incomoda, né? E eu sei, às vezes eu converso com ela, mas não adianta, tem muitas coisas nas nossas relações, sejam elas quais forem, né? Que nós às vezes queremos que aquela pessoa mude para se adequar àquilo que eu entendo que seja o ideal, ou aquilo que vai me agradar. Isso não existe. Então eu vou ficar reclamando com aquela pessoa, e daqui a pouco vira uma guerra, vira uma discussão, gera uma inimizade, enfim. Então, é a questão da aceitação. Então é um exercício interessante. Isso que eu estou reclamando pode mudar? Pode. Pode. Então o que eu posso fazer? Se eu tenho um serviço que me é prestado, enfim, um serviço qualquer, dos muitos que tem por aí, se ele foi mal feito, vale a pena eu reclamar? Vale. Vale. Nem que seja lá no Reclame Aqui, mesmo que aquela empresa não responda, mas você pode contribuir aumentando o número de reclamações não respondidas por aquela empresa. Né? Isso é importante. Agora, como eu falei, a gente precisa estar o tempo todo buscando fazer essa avaliação. Se é ou não, se adianta ou não eu ficar reclamando daquilo. Porque senão eu vou gastar uma energia desnecessária. Eu vou trazer para mim um desconforto, muitas vezes uma tristeza, em função de algo que não vai mudar. Não é verdade? Então, tem uma mensagem que eu escolhi aqui hoje, que eu achei bem interessante, do livro Minutos de Sabedoria. Para quem está vindo aí pela primeira vez, todos os nossos encontros eu escolho uma página aqui para ler. Dessa obra, né, maravilhosa. Nem sempre tem a ver diretamente com o tema, mas esse que eu escolhi hoje tem. É a de número 120. Eu falo número porque eu já soube que tem algumas pessoas que têm o livrinho em casa e eles, quando eu falo número assim, eles correm lá e abrem. Então o Torres Pastorino, ele fala o seguinte: não repise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica sua saúde, provoca enfermidades. Não dê a seu corpo alimentos nocivos de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física. Interessante, né? Então, logo aqui no começo,
Ele fala que para nós não repisarmos as nossas dificuldades e as nossas dores. Repisar no sentido de estar constantemente reclamando daquilo, né? Porque isso provoca enfermidade. Olha que coisa interessante. E é verdade. Porque a partir do momento que a gente tem uma conduta queixosa, a gente está sempre reclamando de qualquer coisa que esteja acontecendo, nós somos pura energia, né? Volta e meia eu falo isso aqui com vocês. Nós somos pura energia, né? Então o nosso estado emocional ele está diretamente relacionado à nossa saúde. Então, se eu tenho essa postura de estar sempre com esse padrão pessimista, está sendo reclamando, né? Se eu tenho determinada dor, eu estou toda hora falando, né? Me lamentando daquela dor. Se uma pessoa me liga, a primeira coisa que eu falo é daquela dor. Ou seja, eu crio à minha volta uma atmosfera muito negativa, né? E isso muito provavelmente vai gerar o quê? Enfermidades. Nós vamos acabar ficando doentes. Por quê? Nós estamos envolvidos nessa egrégora densa, né? De tristeza, de pesar, né? Além de, claro, né? As pessoas à nossa volta vão... Nossa, o cara está toda hora reclamando, toda hora fala isso, né? Complicado. Aí depois ele fala no segundo pedaço aqui que fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e vitória. Isso quer dizer o quê? Só um instantinho. Isso ele está nos estimulando aqui a mudar essa nossa sintonia, né? Não é, claro, viver no mundo de Poliana, em que tudo é uma mil maravilha. Não é isso. Mas é nós valorizarmos o muito que nós temos, né? Quando ele fale sempre de saúde, riqueza, de progresso e vitória, se eu posso estar com uma dor que seja física, né? Cara, mas eu tô em pé, eu tô andando, eu saí da cama. Eu posso estar com uma dor moral, eu posso estar com uma tristeza, mas eu estou vivo. Eu tenho forças. Eu posso buscar forças para dar a volta por cima, para superar aquela dificuldade que eu estou vivendo. Então isso que ele quer dizer, a gente sempre vibrar em saúde, pensar na saúde, pensar na riqueza, progresso, vitória, vou conseguir, né? E não aquela postura pessimista, pouco confiante no futuro, né? Nós vivemos momentos densos, especialmente aqui no nosso país, mas nós não podemos deixar que a situação que toma conta de nós, especialmente pela questão do coronavírus, né, ela nos abata a ponto de nos deixar doentes. Infelizmente, uma quantidade imensa de pessoas está contraindo determinados tipos de doenças, especialmente depressão, em função do momento que nós estamos vivendo. É complicado? É complicado. Mas nós temos em nós condições de fazer esse quadro reverter, né? Até porque nós sabemos que os reveses pelos quais nós passamos, eles têm uma razão de ser na nossa vida. Em primeiro lugar, pelo que nós já conversamos aqui outras vezes e pelas ideias que eu exposo, que vocês, a maioria, já conhecem, nós entendemos que o que nós vivenciamos hoje é o resgate, é a consequência de atitudes que nós tivemos no passado, recente ou não tão recente, de outras vidas. Então, se eu tenho essa consciência, eu preciso tentar entender que aquela dor pela qual eu estou passando, ela na verdade é uma grande mestra para mim. É um grande aprendizado. Então nós devemos sim pedir forças a Deus para que possamos enfrentar de forma otimista, confiante, aquela situação pela qual nós estamos passando. E depois ele fala que a palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física. Achei isso bem interessante. E o poder que a palavra tem, né?
A palavra, ela tem uma força que, se nós pudéssemos minimamente perceber o poder da nossa palavra, nós pensaríamos muito antes de emiti-las. Então, por exemplo, se alguém chega para mim, para qualquer um de nós, e aí, tudo bem? Dependendo de como nós vamos responder essa pergunta, nós podemos gerar um benefício ou um grande malefício naquela pessoa que está perguntando. Porque é uma tendência natural de algumas pessoas, quando a pessoa pergunta, oi, como é que você está? A pessoa já começa a descarregar um rosário de sofrimento, porque eu estou assim, estou assado, aconteceu isso, aconteceu isso, só fala desgraça, só fala coisa ruim, só fala você, né? Às vezes, aquelas pessoas que têm esse padrão patológico, elas têm esse tipo de reação, né? Então a gente precisa se policiar, sermos vigilantes, como eu falei, em relação a isso. Porque às vezes, com a nossa resposta sombria, nós estamos instilando sombra no coração, na mente daquela pessoa. Então a nossa resposta otimista, não, tudo bem, né? Eu tenho meus problemas, mas estou bem, pô. Está tudo bem, estou seguindo em frente, estou vivendo. Né? Então isso é algo interessante para a gente levar em consideração. Não estou querendo dizer que eu vá mascarar um sofrimento que não é isso. É apenas ter uma postura positiva, otimista em relação à vida. Né? E a nossa palavra, ela vai ser poderosa. Porque tem muitas pessoas que se comprazem no estado de vítima, de se fazer de vítima, né? Aquela vitimização. Isso é até um tema para a gente falar uma próxima vez só sobre isso, né? Tem pessoas que querem que as outras sintam pena dela. Então elas entendem que quanto mais elas se lamentarem, quanto mais elas disserem que a vida está assim, está assado, elas entendem, elas acham que as pessoas vão ficar com pena dela. E esse processo não é bem assim que acontece. Mas isso é um outro papo, uma outra oportunidade, a gente vai falar só sobre vitimização, que é um estado extremamente deletério e que afeta a vida de muitas pessoas. Então eu quero agora voltar à nossa reflexão. Isso é um dever de casa. Não é para uma semana não, é para a vida. Eu reclamo muito. Eu reclamo muito na minha vida, né? Então essa é a nossa reflexão, voltando para nós, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, nós estamos sempre procurando nos outros as falhas dos outros. O fulano reclama, o Beltrano isso, o Beltrano aquilo. E o que importa somos nós. O que nós estamos fazendo por nós mesmos. Isso é muito importante. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa harmonização final. Eu quero apenas que vocês fechem os olhos. Agora eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. E eu vou conduzir, através das minhas palavras, uma reflexão muito interessante. Já todos de olhos fechados. E nós vamos sentir o abraço fraterno desses amigos que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão muito presentes na nossa vida. E que aproveitam esse momento em que nós abrimos nossos corações, nós abrimos os nossos campos de percepção para senti-los de uma forma mais próxima. E pedir para que eles possam trazer para nós as energias poderosas, que possam nos envolver completamente, mas que especialmente traga para nós o sentido puro da gratidão. Agradecemos pelo muito que nós temos.
Ajuda-nos, Senhor Deus, através dessas energias que estamos recebendo nesse momento. Ajuda-nos a, cada vez mais, valorizarmos o muito de que somos portadores. Que eu possa, nos momentos do meu dia a dia, sempre me lembrar disso. E que eu entenda que a minha saúde, ela é muito dependente do meu estado mental. Agradeço, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, por essas bênçãos que todos nós que estamos ouvindo, participando desse projeto, estamos recebendo nesse instante. Ajuda-me a ser forte diante das dificuldades, diante dos reveses. E que eu saiba estar atuante no momento de exigir os meus direitos e entender que todo o meu esforço na busca do equilíbrio e da paz nunca vai ser em vão. Muito obrigado, meu Deus, por essas bênçãos que estamos recebendo nesse momento. Muito obrigado. Quem se lembrou da aguinha? Bom, gente, acho que eu falei um pouco demais, mas acho que foi interessante. Uma dica boa é, se convivemos com alguém que reclama, devemos sinalizar para essa pessoa, né? Porque, como eu falei, às vezes aquela pessoa que está reclamando é alguém que a gente não conhece, a gente se afasta. Mas quando nós convivemos com uma pessoa assim, nós temos o dever de tentar fazer com que essa pessoa reflita a fim de mudar o padrão vibratório e ter uma vida de mais qualidade. Tá bom, gente? Agradeço de coração a presença de todos vocês. Daqui a pouco eu vou responder a cada um como eu gosto de fazer. Deixem seus registros. Não esqueçam de fazer a divulgação do nosso projeto, que é fundamental. E eu desejo a todos vocês uma semana de muita paz, de muita serenidade, de muito otimismo, confiança em Deus acima de tudo. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos e até a próxima.